Um vigilante armado. Uma moto. Mulheres jovens em pontos de ônibus. Sem roubo. Sem motivação sexual. Só a vontade de matar. Tiago Henrique Gomes da Rocha confessou 39 assassinatos em Goiânia entre 2011 e 2014. O delegado Jorge Lordello conta essa história e a do maníaco do Parque Trianon e mostra por que o Brasil é o 11º país mais violento do mundo. Confira todos os detalhes desse caso criminal agora mesmo e deixe sua opinião nos comentários. O maníaco de Goiânia, para mim, na minha pesquisa, é o maior matador de mulheres do Brasil. Maior matador, 2015. Um rapaz de 28 para 30 anos, muito bem apessoado. Trabalhava como vigilante armado em Goiânia. Vigilante armado. Tinha uma moto. A pessoa para quem tu pediria ajuda, né? Não. O cara para quem todo mundo pede ajuda. Em dado momento, num determinado dia, esse rapaz pega a moto dele à noite e veio dentro dele uma vontade de matar. Mas não é matar qualquer pessoa. Porque o serial killer, ele não mata qualquer pessoa. Ele tem um foco. E ele queria matar mulheres magras e jovens. Jovens que eu digo 18, 19, 20, 21, 22. Então ele começou a andar com a moto dele armado no centro de Goiânia, quando ele viu, logo bem cedo, uma menina esperando para pegar um ônibus. Esperando sozinha. Ele se aproximou com um capacete, com roupa até aqui para não ser identificado, tira a arma sem falar absolutamente nada, deu 2 tiros, a menina caiu, ele voltou para casa e foi dormir. Que viagem da porra, mano. Igor, ele fez isso 55 vezes. Sem nenhum interesse de roubar, sem nenhum interesse sexual, nada. 55 vezes. E a polícia, na época, não conseguia colocar esse cara em cana. Um dia, ele comete um erro, ele foi identificado e preso. E o mais curioso, quando essas pessoas são presas, e você vai entrevistar, e quando vem a imprensa, eles falam como se estivesse comendo um PF. Lordello apresenta o maníaco de Goiânia, Tiago Henrique Gomes da Rocha, vigilante armado que saía de moto à noite para matar mulheres jovens em pontos de ônibus. Sem roubo, sem motivação sexual, só a vontade de matar. Confessou 39 assassinatos entre 2011 e 2014. Preso por placa adulterada. Condenado a mais de 650 anos. Mas o teto brasileiro é 30 anos. Ô Jorge, esse cara aí, é difícil pra polícia pegar esse cara porque não tem muita ligação entre... A ligação entre as vítimas sei lá, elas se parecem fisicamente ou tem características físicas. Às vezes não se parecem, só tem algumas características, porque esses caras, eles são maluco, né? Sim. Igor, na minha época, do Sargento Netes, nós somos policial raiz que trabalhava sem internet, sem câmera, não tinha nada. Eu fazia boletim de papel. Na máquina de escrever. A gente não tinha, a gente não tinha um computador para fazer pesquisa. Hoje é tudo interligado, tem smart. Na nossa época, imagina, não tinha informação, não tinha câmera de segurança. E aí eu quero trazer um outro maníaco que eu quero relembrar, que foi o maníaco do Parque Trianon aqui da Avenida Paulista. O Parque Trianon, o primeiro homem que foi fazer programa no Parque Trianon e inaugurou os programas da Avenida Paulista no Parque Trianon, que tem até hoje, passa com o carro hoje no Parque Trianon, tem homem fazendo programa. Mas quem que começou com isso? Foi um jovem que sai do interior de São Paulo e vem morar em São Paulo, homossexual. E ele, verificando os jardins que tinha muita riqueza, ele foi passear no parque à noite. Conhece ali a região, Nante? Conheço não, não sei nem onde que é. Foi passear ali. Tu conhece? Não, não? Só aqui da Vila Prudente. É da Vila Prudente, do Rio, né? Sou do Rio, nem saí de casa, vim pra cá, nem saí de casa. Deixa eu ver teu VPI, então, a pedir. Mas continua. Mas, Igor, ele tá ali andando no parque, o que aconteceu? Para um carro bonito, com um cara solteiro, meia idade. E faz o quê? Ele faz o quê? A pessoa pergunta, pô, você não quer fazer um programa? Foi do nada. Ele aceita,
O cara levou para casa dele, ele faturou um dinheiro e voltou para casa dele. Ele falou, pô, eu posso levantar um dinheiro aqui. E ele começou a fazer isso, só que num determinado dia, ele teve vontade de matar esse cliente. Então eles começaram a beber, mas ele bebia menos e o cliente bebia mais na casa dele. Ele amarrou o cliente na cama, ele fazia isso com todos. Matava a facada, depois tomava um banho, fazia um jantar, roubava o cliente e ia embora. Então a polícia começa a verificar pontos de pessoas mortas em casa. Esse cara, Jorge, ele era um jovem adulto? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 23, 24 anos. Entendi. Caraca. E esse cara, depois de uma série de mortes, aí um delegado fala, pera um pouquinho do DHPP, nós temos um serial killer. Mas a pergunta é, como encontrar numa época que não tinha câmera, não tinha nada? Tecnologia zero. E a vítima estava morta. De comunicação. A única coisa que o delegado fez foi procurar a imprensa e colocar, olha, o maníaco do Parque Trianon. Por sorte da polícia, olha que história fantástica. Um jovem estudante da USP sabia que lá tinha virado um pontinho de programa. Foi para lá e fez um programa com o maníaco do Parque Trianon. Dordello conta a história do maníaco do Parque Trianon, jovem do interior que começou a fazer programas na Avenida Paulista. Amarrava clientes na cama, matava facadas, tomava banho, jantava e depois roubava. Foi pego porque um estudante da USP reconheceu ele no jornal e serviu de isca para a polícia. Morreu na cela de HIV 2 anos depois. Eles trocaram na época telefone, mas era telefone fixo. Como ele não voltou lá, o cara passou a ligar para ele e ameaçar. Pô, você não vai vir aqui, eu preciso de dinheiro. E começou a ameaçar, de uma maneira agressiva. Ele falou, porra, não vou nem atender mais esse telefone. Quando ele vê no jornal que tinha um maníaco, ele falou, é esse filho da mãe. Ele vai, procura o delegado. Por que ele foi? Porque ele era, naquela oportunidade, um homossexual que a família sabia. Então ele não teve medo. E ele quis prestar um apoio para a sociedade, porque ele viu os crimes. Ele foi lá e falou pro doutor, olha, esse cara aqui que vocês estão procurando, eu acho que é o cara que eu fiz programa. E aí o delegado falou, pelo amor de Deus, vamos armar uma casa para esse cara. E aí eles combinaram, ó, você vai ligar numa boa, você marca um encontro no Parque Trianon, vou colocar os policiais ali à paisana, e ele foi, e o maníaco do Parque Trianon foi preso. Você sabia que a parada gay é na Avenida Paulista por causa disso? A primeira manifestação em favor do público homossexual foi por causa do maníaco do Parque Trianon. Olha que loucura. Aí ele é preso, eu consegui na cena do crime declarações que ele deu pro delegado, contando o prazer que ele tinha em matar. Prazer em matar, é o que o Nantes falou. É prazer em matar, não precisa de mais nada, é prazer. E aí, depois de 2 anos e meio, ele foi encontrado morto na cela. Aí eu fui investigar. Falei, mataram esse cara. Aí eu fui, não mataram. Ele, na época, vírus HIV. Entendi. Lembra, era uma época nebulosa, ninguém muito sabia. Então, alguma doença, morreu. Esse é um dos maníacos famosos, que é o maníaco do Parque Trianon, que inaugurou a prostituição naquela área. Dado que pouca gente sabe, a primeira manifestação em favor do público homossexual na Avenida Paulista aconteceu por causa do maníaco do Parque Trianon. A Parada Gay de São Paulo, hoje a maior do mundo, nasceu desse episódio, e foi um estudante gay da USP que teve coragem de servir de isca para prender o assassino. Cara, então, mas na história do Brasil, se a gente for colocar em perspectiva, a gente tá ficando tendo menos crimes assim violentíssimos a ponto de chocar todo mundo? Ou... Não. Nós somos no ranking de 196 países do mundo, tem um ranking de todo o processo de estatística de violência. Tá. Então, de 196 países, o Brasil é o 11º país mais violento do mundo. Aí tem um outro ranking. Nós temos no mundo 2.500.000 cidades, no mundo inteiro. Aí a ONU faz o seguinte, ela pega as 50 cidades mais violentas. Então, as 50 cidades mais violentas, de 2.500.000 cidades, nós temos 17 cidades. Aí, para você ter uma noção, o Brasil tem 2,4% da população de todo mundo.
nós temos 14% de homicídio de todo mundo. Celular. 1/4 dos celulares roubados no mundo é no Brasil. 1/4. Então, o nível de violência no Brasil, para mim, é o grande problema do Brasil. Sim. Hoje, o maior problema, para mim, é violência urbana. Então, Lordelo cita os números. De 196 países, o Brasil é o 11º mais violento. Das 50 cidades mais violentas do mundo, entre 2,5 milhões, 17 são brasileiras. O Brasil tem 2,4% da população mundial, mas 14% dos homicídios. 1/4 dos celulares roubados no mundo é no Brasil. Para Lordelo, violência urbana é o maior problema do país. comparado com os outros, esses números E continuam hoje, assim. até aproveitando, né, nós estamos praticamente no mês das mulheres, né? Vamos comemorar agora aí o dia, tá próximo aí o dia 8, Dia Internacional da Mulher. E recentemente o tanto de casos de feminicídio que a gente tem acompanhado e visto, e de maneira cruel, né, meu? O cara arrastar no carro a mulher. O cara... A gente enfim. viu esse agora desse estudo coletivo que assim, não chegou a matar a menina, mas Sim. lá no Rio. Mas a horroroso. crueldade que tem se tornado os crimes, você fala assim, pô, mano, o ser humano ele tá perdendo a empatia, ele tá perdendo o respeito pela vida, mas de uma maneira assim, não é só... As pessoas estão tripudiando em cima da morte, a maneira que tá executando a morte, né, cara? Veja, em vez de... As mulheres receberão flores nesse final nesse dia 8 agora, mas muitas vão receber flores no túmulo, né, cara? E tem acontecido... E assim, talvez até o doutor saiba explicar melhor. Eu não sei o que tem acontecido com o ser humano de fazer uma análise como se as pessoas que elas se relacionam se tornam propriedades e não pode... E assim, eu faço o que eu quero. Tá acontecendo, Eu né, faço cara? o que eu quero. Se não ficar comigo, eu vou destruir você, vou destruir sua vida. Então... Se não Não ficar sei se comigo, tem uma fica com mais explicação ninguém. até científica pra Crime- isso, do que tá crime- acontecendo, cara. Crime passional é também uma boa parcela dos crimes que você tinha que lidar quando você estava lá de delegado? Sim. Quando a gente fala em crime passional, a gente tem que falar nos crimes menores, mas que Peraí, são deixa eu terríveis. fazer uma correção aqui. O crime passional, o feminicídio, ele não é necessariamente um crime passional, é? Não. Não, mas... Vamos pôr assim como O feminicídio eu vou matar só porque você é uma mulher. Exatamente. Não gosto de essa mulher é a por ti- alguma essa razão. é a tipificação. Não, É. Você colocou uma coisa muito importante, porque nós tivemos no Brasil muitas décadas onde os homens que matavam mulheres eram absolvidos. Por quê? Porque eles alegavam que tinham agido em legítima defesa da honra. Havia uma passionalidade e isso absolvia. E absolvia, cara. Coisa, né? O diferencial que mudou essa questão, que acabou de matar por violenta emoção, porque antigamente você, se comprovasse uma violenta emoção, era uma justificativa para ser absolvido. Terminou quando? Quando Doc Street matou Ângela Diniz. Ali. Porque o Doc Street, que era um cara muito bem apessoado, a Ângela Diniz, uma das mulheres mais lindas do mundo, e numa briga que eles tiveram em Angra, ele dá os tiros nela, pega o carro e foge. E quando ele foi, na época, o machismo muito evidente, no primeiro julgamento, tinha um batalhão de mulheres pedindo a absolvição dele. A absolvição. E ele foi Poxa, não absolvido. tem a mulher mandando carta aí pro maníaco do parque? Pois é, aí, meu pô, irmão. né? E ele foi absolvido. Aí, no segundo julgamento, houve um movimento feminista. E aí ele foi condenado, e aí foi mudada a legislação, os políticos mudaram, dizendo, agora acabou legítima defesa da honra, acabou violenta emoção. Eu estava conversando com o Nantes, que é amigo antigo, quando a gente vê, a conversa vai embora. Mas eu falei com ele, e o Nantes tinha comentado comigo, essas pessoas são psicopatas. Algumas são. Mas o grande problema é que tem gente que não está preparado para ter relacionamento. Emocionalmente, a pessoa não tem preparo nenhum para se relacionar com alguém. Ela está tão mal sozinha, ela não está com boa autoestima, ela está deprimida, e ela procura alguém para sanar essa insatisfação. E aí ela começa a ver aquela pessoa como uma pessoa que tirou ela daquele buraco. E começa a ver que aquela pessoa importante é posse dele. Lordelo explica o caso Doca Street, matou Ângela Diniz em Angra dos Reis. No primeiro julgamento, mulheres pediram absolvição e ele foi absolvido por legítima defesa da honra. No segundo julgamento, o movimento feminista se organizou. Ele foi condenado e a legislação mudou.
Acabou a justificativa de violenta emoção. E quando essa pessoa quer ir embora, eu falo, não, você não pode ir embora. Você me completa. E a pessoa acaba matando. Nós tivemos recentemente no caso de Itumbiara. Sim. Caso de Itumbiara. Qual que é isso? Aonde o cara colocou, a mulher viajou para São Paulo, ele coloca um detetive, filmou ela com outro, ele manda as imagens, matou e se matou. Ah, tô ligado nesse daí, foi isso. Caso gravíssimo. Eu vi que o cara tinha matado todo mundo. Sim, Caso gravíssimo. matou os filhos, Matou pô, e os as crianças, filhos, coisa mais mano. linda, cara. E aí você vê e o pior, doutor, que aí eu vejo talvez até que pode contribuir com isso hoje, cara. Você vê o massacre na rede social em cima da mulher? Sim, cara. Em cima da mulher? Sim. Se ela fez certo ou errado, meu irmão, é uma questão matrimonial. É. Mas você vê filhos não pessoas têm nada a na ver. internet apoiando a atitude do cara. Calma aí, pô. Pera, meu irmão, é matou as crianças, as pessoas esquecem aí e tá apontando o dedo pra mina. Ah, ela tava com a mesma roupa que ela tava com o cara, ela tava no velório dos filhos. Peraí, meu irmão, esse era o tipo de comentário que você via. Ou quando não tinha outros piores, as pessoas falando assim, tem que fazer isso mesmo pra ela aprender, pra ela sofrer. Então, ou seja, se a intenção do indivíduo que matou os filhos era fazer a mulher sofrer, ele acabou, pós-morte, recebendo um apoio do Como público pode? que tá apoiando. Ele recebeu um apoio e tá contribuindo pro sofrimento dessa mulher. Então, assim, que cometeu um erro, em tese, conjugal, um erro matrimonial. Ela cometeu. Tá entendendo? Imagina. E aí? Todo mundo que for corno vai lá e mata os filhos. Pois é. Ou E mata, ou mata a mulher, quer dizer... Ou tem que a mulher mata o marido, como teve o caso da menina também que pegou o cara que queria sair fora do relacionamento, esfaqueou ele no Paraná. Então, assim, mas tá chegando um ponto assim que... Agora, existe, né, relacionamentos doentios. E a definição do senhor é bem bacana mesmo. As pessoas não estão preparadas para ter um relacionamento. Lordelo cita o caso de Tumbiara. Marido colocou o detetive, filmou a esposa com outro, mandou imagens, matou filhos e se matou. O mais chocante, nas redes sociais, pessoas apoiaram o assassino. Tem que fazer isso para ela aprender. Ele matou as crianças e a internet apontou o dedo para a mãe. Eu tive um caso, Igor, que me choca até hoje. Me choca. Eu até vou escrever, talvez eu escreva um livro sobre isso. Eu estou num plantão, delegado novo, trabalhando na periferia, cidade de Suzano, delegacia central. Me chegam os policiais militares. Ô, doutor, lá na Santa Casa de Suzano, uma mulher acaba de ser internada, o marido bêbado chegou em casa, ele pegou ele desmontou parte da mesa, do pé de mesa, e começou a bater a mulher. A mulher caiu no chão, e na atitude de defesa você faz isso para se proteger. Ele rachou a cabeça dela, traumatismo craniano, e ela se protegendo, ele quebrou em diversas partes os antebraços. E eu falei, mas como é que ela tá na Santa Casa? Ela sendo operada, não sabe se vai morrer. Eu fiquei louco. Peguei a viatura, o meu investigador, e fui para Santa Casa de Suzano. Fui lá, ela estava sendo operada, uma pessoa me falou, olha, ela tá muito grave porque rachou a cabeça, tá com os dois braços quebrados. Eu falei, eu vou atrás desse vagabundo. É sangue de... É polícia que tem vontade. Eu vou atrás. Isso. Parou, acabou o plantão. Não tem dia, não tem horário. Fui na casa do cara, não tava lá. O cara é botequeiro. Comecei a rodar os botecos em Suzano. Roda, encontrei. Tem essa visão, cara. Não tem jeito. Você não dorme. É pingaiada, mas vamos atrás que eu vai. vou atrás, porque a cidade tá tudo apagado. Vou encontrar esse cara. Encontrei, trago pra delegacia, flagrante. Ele tava no bar? Bar. Flagrante de tentativa. Visão, é o tirocínio policial. Tentativa de homicídio qualificado. Na época não tinha crime de feminicídio. Então foi tentativa de homicídio qualificado. Cana no filho da mãe, chamei a imprensa da cidade. Bom, e fiquei com um sentimento de dever cumprido. Bom, passado 3 dias eu precisava ouvir a mulher. Que você tem que ouvir. Me avisaram, olha, ela tá melhor, tá no quarto. Fui lá com a máquina de escrever e ouvi a mulher. Ela contou tudo que eu tô te contando. Ele chegou bêbado e começou a discutir com ela, tirou o pé de mesa de ferro e bateu, tudo bem. Relatei o inquérito, mandei pro fórum. Beleza, serviço feito. Fiz minha parte, ele tá preso lá. Só que o policial, e o Nantes vai concordar comigo, a gente não fica sabendo o resultado depois. Você não fica, porque você tem os seus casos. O juiz não te avisa. Depois tem mais 15. Não, o juiz não te avisa. O juiz não te avisa. Bom, e na cidade havia um juiz que era muito meu amigo, chamado Dr. Maurimar, o nome dele, que é um nome estranho, por isso que eu gravei. Maurimar Bosco Chiasso. Hoje ele é aposentado, juiz aposentado, advogado.
Ele vai lembrar dessa história. E um dia eu tô numa festa da cidade, conversando com ele, ele falou, Lordelo, foi você que prendeu aquele cara que bateu na mulher com pé de mesa? Falei, fui eu, doutor. Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Eu fui na audiência no fórum, ele estava preso e ela tem que ser ouvida no fórum. Aí ele perguntou para ela assim, o que aconteceu no dia do crime? Ela falou, não, estava em casa, meu marido chegou e eu fui conversar com ele, eu caí da escada e me esborrachei toda. Pô, é isso. O doutor Maurimar falou assim, mas será que eu tô ficando louco da cabeça? A senhora tem certeza? Não, eu caí da escada, bati a cabeça e quebrei os 2 braços. Aí ele falou pra mim, ele falou, acho que eu tô enganado. Quando ele foi ler o inquérito, ele viu meu nome e viu a declaração que ela deu. Ele falou, pera um pouquinho, senhora. A senhora foi atendida pelo Jorge Lordello, que é um delegado jovem aqui, e ele fez um super trabalho. A senhora foi ouvida no hospital, na UTI por ele. Tá aqui a senhora, a assinatura da senhora. Sabe o que ele falou pra ela? Ela falou pra ele, doutor, eu caí da escada. Aí ele se tocou. E ele falou o seguinte, eu quero meu marido em casa. Igor, o que você faria como juiz? Bom, você pode... É complicado, porque se você tem... A lei, me parece que se ela tá dizendo isso, eu não sei o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Então, ele ela como... é a única testemunha. Não, ela é a única Vítima testemunha. e testemunha. Então, E ali- ela fala uma porra dessa, solta o cara, né? E ela falou pra mim, Lordello, ela falou grosso. Falei, eu caí da escada, doutor. Eu quero meu marido em casa. Sabe o que ele fez? Imediatamente, terminou as audiências, soltou o marido, aí vai pra fase do artigo 500, que é a alegação de defesa, a alegação da acusação, tem que absolver. Lordello fecha com história pessoal. Prendeu o marido que rachou a cabeça da esposa com pé de mesa de ferro e quebrou os 2 braços. 3 dias depois, no fórum, a mulher disse ao juiz, eu caí da escada. A violência doméstica é um ciclo que a justiça sozinha não consegue quebrar. Lordello traz 2 casos que revelam a face mais sombria do Brasil. O maníaco de Goiânia, vigilante que confessou 39 assassinatos de mulheres jovens, em pontos de ônibus sem motivação alguma. E o maníaco do Parque Trianon, que matou clientes a facadas e inaugurou a prostituição na Avenida Paulista. Brasil é o 11º mais violento entre 196 países e concentra 14% dos homicídios globais, com apenas 2,4% da população. O caso Doca Street mudou a legislação. Antes dele, matar por honra era justificativa legal aceita. O que mais incomoda é o caso de Itumbiara. Um pai mata filhos e as redes sociais apoiam. Não é só o crime que choca, é a reação pública normalizando a violência contra mulheres como castigo. Lordello tem razão. As pessoas perderam empatia. A internet amplifica numa velocidade que a lei não acompanha. A violência doméstica é um ciclo que a justiça sozinha não quebra sem apoio das mulheres. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.